Olá, você produtor rural, cooperado da Cooperativa Comigo, você que é pesquisador, você que é agrônomo, você que é profissional da área do agronegócio, ou você que está aí no nosso canal da Comigo, né, o Comigo Tube, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí a pleno vapor durante a nossa safra 2022-2023 e a chuva demorou, chegou. E a gente está aí agora mostrando todo o potencial que a gente pode extrair aí dessa nova safra. Evidentemente, daqui a alguns dias a gente abre a janela, né, para a colheita e, sequentemente, o plantio da safra de milho. E aí surgem alguns problemas, surgem algumas situações em que a gente gostaria de tratar e trazer esse assunto para você. E para isso eu estou aqui hoje com um especialista, né, agrônomo especialista para a cultura do milho no Centro-Oeste, que é essa sumidade no assunto aí que a gente conhece, Paulo Roberto Garolo. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Samir? Agradeço, viu, o convite de estar aqui com vocês e me sinto muito honrado em estar aqui compartilhando com vocês e com os nossos agricultores e toda a cadeia do agronegócio. Paulo, toda vez que a gente fala, tanto em safra quanto safrinha, as pragas são um ponto que merecem atenção especial do produtor. Até quanto isso merece essa atenção, merece esse ponto especial, né, do olhar do produtor rural, enquanto isso pode impactar numa lavoura? Você vê que interessante, né? Começamos bem o programa, tá? Você vê que interessante a tua pergunta. A gente estuda produção ou produtividade de uma lavoura por algumas óticas. Uma delas é a produção potencial, que é definido pelo germoplasma, é a escolha da genética. Isso define potencial. Mas existem dois fatores, Samir, que são fundamentais. O segundo fator é o que a gente chama de produção efetiva. Essa produção efetiva é onde você acabou de tocar, que é o quê? Produção efetiva é o que garante realmente que o agricultor consiga chegar no resultado que ele programa. E isso existe os competidores que são redutores. Certo. Pragas, hoje, elas representam, de maneira geral, no Brasil, elas representam uma queda maior do que 27% do que se produz. Quase um terço. E um detalhe, nós hoje temos uma média brasileira por volta de 5 a 6 toneladas por hectare. O outro fator importante, fundamental, só para fazer a conta aqui, que a gente chama de fator limitante, e isso está no que a gente chama de produção atingível, é água, hídrico. A água, ela impacta hoje, na média brasileira, em 25% da produção. Ou seja, a limitação água chega a ser menor do que o próprio fator de redução chamado praga. E se falando em praga, o grande vilão aí da safra passada, Garolo, foi a cigarrinha. E o que ouvia-se muitas vezes, ouvia alguns produtores, né, comentar, e aí, se der cigarrinha, é orar. Não tem-se muito o que fazer. E o que dá para a gente fazer? Por exemplo, agora, nesse período de safra da soja, né, já dá para se pensar nos controles, tem o milho tiguera. O que é possível já se fazer desde agora? Você falou, eu até achei legal. Orar faz parte, viu? Orar Tá também certo. faz parte, né? Mas realmente a gente precisa agir. E agir, a gente tem que começar previamente. Você tocou no ponto-chave. Primeiro processo, eliminação do milho tiguera. Realmente esse é um problema? Eu queria que você entrasse mais nesse ponto. O milho tiguera, ele é, eu diria que, um dos principais pontes verdes. Por quê? Porque toda e qualquer outra cultura de milho que você me perguntasse, por exemplo, vamos citar uma região nossa aqui, para ilustrar, Uhum. Paraúna. Certo. Paraúna é uma região que planta milho o ano inteirinho. Paraúna tem áreas de irrigação, uma das regiões de maior concentração de áreas de irrigação que nós temos aqui no Sudoeste goiano. Paraúna você tem milho verão,
na safra normal, você tem milho safrinha, você tem milho de inverno e você tem milho especialidades, que seria milho doce e milho pipoca. Certo. E tem ainda campo de produção de semente. E que faz justamente quando? Na entre-safra. Então, Paraúna é uma região que planta milho, vamos dizer, de setembro a setembro do outro ano. Bom, é uma ponte verde. Mas aonde que a Tiguera entra como maior importância? É que todas essas áreas que Paraúna planta, tudo é cultivo. E cultivo recebe manejo. Certo. Por menos eficiente que seja, recebe. Ele está controlando, ele fez tratamento de semente, ele faz aplicação de inseticida. Então, ele está controlando ou muito bem ou mais ou menos, mas está sendo ainda controlado. Campos de produção de semente não daria nem para citar, nem é comparativo, porque o número de aplicações que se faz em campo de produção de sementes, inclusive, é muito maior do que o agricultor faz no milho indústria. Então ainda é muito mais protegido. Agora, a tiguera não, Samir. Tiguera é a planta que nasce aonde a gente não quer, não recebe tratamento nenhum. E quando você pensa no agricultor fazendo manejo na cultura do soja, hoje, nos dias atuais, nós temos a predominância de sojas com biotecnologia, BT, e que permite ao agricultor fazer manejo de pragas, na maioria das vezes, quando a soja passou do R2, quando está no R3. Isso já foi tempo suficiente para as plantas de tiguera se desenvolverem e serem a fonte tanto da permanência como hospedeiras da cigarrinha, como também dos agentes causais das doenças. Porque cigarrinha não causa doença em milho. Certo. Cigarrinha mesmo não causa doença alguma em milho. Cigarrinha é um vetor de transmissão. Ela representa alguma perda, né? Mas não tanto quanto a doença que ela transmite. Perfeitamente. E o agente realmente causador das doenças são bactérias da classe dos molicutes, e aí eu tenho espiroplasma com Kelly e o fitoplasma. Espiroplasma é o enfesamento amarelo ou enfesamento pálido, fitoplasma é o enfesamento vermelho. E ainda tem o vírus do raiado fino, que é o mais conhecido, né, no campo, que também é transmitido pela cigarrinha. Então ela se torna extremamente importante na cultura do milho como vetor de transmissão dos agentes causadores do complexo de enfesamento. E hoje até a gente chama de complexo de enfesamento no Brasil, por quê? Porque podem ocorrer os três ao mesmo tempo. Certo. Olha que loucura. A cigarrinha, ela vai adquirir os agentes causais em plantas doentes que ela encontra. Sem querer adquirir, não é que ela vai porque ela quer, ela vai sem querer. Ela adquire. Se ela adquirir os três agentes causais, eles convivem perfeitamente, harmonicamente dentro da glândula salivar da praga. E quando ela inocula, ela pode inocular os três ao mesmo tempo e a planta de milho ser acometida pelos três ao mesmo tempo. Então, esse é o processo, sabe, Samir? E o milho tiguera, ele é o hospedeiro verdadeiro, tanto da cigarrinha, certo, quanto dos agentes causais. Existem várias pesquisas que a gente acompanha que já testaram com inoculação artificial forçada em outras gramíneas, em outras plantas, os agentes causais, para ver se nós teríamos alguma outra planta hospedeira dos agentes causais. Porque o agricultor tem muito foco na cigarrinha, porque ele vê. Mas o agente causal ele não vê. E aí ninguém parece que é um fantasma, né? Não se preocupa, entendeu? Quando na verdade nós estamos preocupados com isso. Então a gente testa com inoculação artificial outros vegetais. Chegou essa pesquisa de que se há outros? O que chegou? O fitoplasma, ele se manteve ainda vivo por menos de 2 semanas em apenas algumas plantas do total de plantas inoculadas, em pouquíssimas plantas,
num período menor do que 2 semanas, em três plantas muito conhecidas pelo agricultor. Primeira, Braquiária decumbens, que é a braquiária comum, né? Mas só o fitoplasma, o espiroplasma não. E também foi menos de 2 semanas, então não podemos considerar hospedeira. A segunda planta, mas é um sinal amarelo, a segunda planta que houve a permanência foi o Pânico máximo, que é o capim colonião, também muito conhecido pelo agricultor, mas também da mesma forma. E a terceira planta, que ainda teve alguma permanência pequena, foi a Braquiária plantagínea, que é o capim marmelada. Então, essas três plantas, o fitoplasma, que é o do enfesamento vermelho, ainda se manteve vivo em algumas, mas por um período inferior a 2 semanas. Então, nós nem podemos considerar ainda que essas plantas sejam hospedeiras. Quer dizer, vem do milho mesmo. Vem do milho mesmo. E aí, a tiguera é extremamente importante. E até se me permite, não querendo ser muito prolixo, porque eu falo demais, né? Não querendo ser muito prolixo, mas só para te levar mais uma consideração, Samir. Quando a gente fala de milho tiguera, na cabeça nossa, o que vem é o milho que nasce no meio da soja. Mas milho tiguera não se restringe a isso. Quanto de carga a nossa cooperativa tira de milho do agricultor quando entrega para comigo e da comigo quando ela tem que mandar para exportação, ou seja, para a indústria, seja como for. Nós estamos falando de um lugar. Imagina no Brasil o quanto de milho não se carrega nas rodovias e também nas estradas vicinais. E parece que isso é um milho fantasma, não é. É comum o agricultor a gente passar em beira de estrada e ver milho nascido. Mas parece que não tem importância. Aquilo é tiguera. Aquilo é planta de manutenção, tanto da cigarrinha quanto dos agentes causais. E é muito complicado a gente administrar tudo isso. A tiguera que nasce na fazenda do agricultor, claro, ela é mais expressiva, é mais importante, mas não se esqueça, milho tiguera é todo milho que nasce fora de área de cultura e que não recebe Tanto tratamento. que está lá na lavoura, quanto os da beira da estrada. Quantos da beira da estrada, na cidade. E outra coisa, então vamos decretar o vazio sanitário para milho no Brasil. Talvez você fosse me questionar sobre isso. Isso talvez seja a última hipótese. Por quê? Isso cria impacto social. Quantas famílias não sobrevivem do cultivo de milho em horta, em terrenos vazios? Como que a gente proíbe tudo isso? Não, mas então vamos abrir exceção. Eu não estou acabando de falar que milho que cai na rodovia já é um problema, né? Então imagina você manter uma população, não tem exceção. Vazio sanitário, ou você faz ou você não faz. Então é complicado. O próprio Ministério da Agricultura, ele é questionado. Eu tive várias reuniões sobre isso, tivemos inclusive no Mato Grosso, em situações de observação de milho verão e milho safrinha, onde houve uma ação de agricultores que não iriam mais plantar milho verão, porque senão ficava Ponte Verde e tudo mais. O Ministério da Agricultura, ele não pode fazer por exceção. Ou ele decreta ou não decreta. Garolo, essa questão da Ponte Verde, qual que é o maior fator aí que você pode aferir aí que seja o que maior impacta? Então, o grande problema é, no caso do milho tiguera, o milho tiguera não recebe tratamento nenhum. Então é uma planta totalmente à mercê do desenvolvimento das populações de novas gerações do inseto. E também, se chegou inseto infectado já, ele transmite naquela planta. E aí, automaticamente, as gerações que ele vai fazendo ali já vão nascer e já vão poder se contaminar. Então, milho tiguera é o principal. Agora, a outra coisa da Ponte Verde é o seguinte, é que toda vez que a gente já tem noção, por exemplo, Paraúna, eu não sei aonde estão os milhos plantados, sei. Eu vou plantar depois que o outro plantou, eu posso tomar algumas providências no aspecto de cuidados especiais. E eu acho que esse é o ponto. E outra coisa, manejo de cigarrinha não é produto,
não é genética. Manejo de cigarrinha é um conjunto de boas práticas agrícolas, acrescentando, nesse caso, estratégia mais assertiva. Quer dizer, não adianta eu focar em um aspecto e achar que ele vai ser o que vai me salvar da cigarrinha. Não vai salvar. É o que a gente falou. Nesse aspecto, então, esse foco aí, né, das biotecnologias, que talvez as pessoas estejam focando aí em variedades com resistência, o VIP3, né, pode se tornar um problema se a gente ficar focando só nisso. Tá aí um exemplo legal. Olha que interessante. Faltou, na minha opinião técnica, faltou um alinhamento melhor quando foi lançado a biotecnologia no Brasil. Qual foi a expectativa que o agricultor criou na biotecnologia da maneira que começamos a trabalhar? E eu faço parte disso. Qual foi a expectativa? Agora eu tenho algo que vai me deixar livre de um problema chamado lagarta do cartucho, porque é o foco do agricultor. Ele não tinha foco na lagarta da espiga, que talvez é tão importante quanto, e também não tinha foco na broca da cana-do-açúcar, que também ataca o milho. Por quê? Porque a intensidade é menor. E o dano também, normalmente, tanto de uma quanto de outra, que eu falei, espiga e broca da cana, é menor do que o da lagarta do cartucho. Então, o foco do agricultor sempre é a lagarta do cartucho. Ok. E aí ele falou, bom, agora eu estou tranquilo. Vem biotecnologia, eu vou poder descansar, não vou precisar aplicar inseticida. E a própria conjuntura daquele momento, aí envolvendo toda a cadeia do agronegócio, acabou entrando nessa ilusão. Bom, o que faltou e o que continua faltando? Como todo mundo depositou a solução do problema em cima da biotecnologia e lavo minhas mãos, você pode notar que no Brasil, a cada 3 anos, no máximo 4 anos, naufraga. É 3, 4 anos naufraga a biotecnologia. E por que naufraga? Porque as pessoas não estão realmente bem orientadas de quais são os verdadeiros cuidados que precisa ter com biotecnologia. Nesse caso do VIP3, a gente ouve os produtores comentando que está surgindo aí alguma resistência já. Isso é verdade? Como é que está? E para você ver, tive agora recentemente na Bahia, fazendo algumas visitas em alguns agricultores, que eu faço assessoria técnica. E numa das grandes propriedades, lá de um dos maiores grupos da Bahia, o pessoal exatamente estava super contrariado com isso aí. Ou seja, já estamos vendo, sim, escape de lagarta do cartucho na biotecnologia que entrou em conjunto para ajudar as outras que já estavam, que é o VIP3A. Muito bem, começou já a acontecer. E nós chegamos a índices na escala Davis, que é a escala que a gente precisa usar para fazer o monitoramento correto e a entrada de aplicações complementares com produtos químicos e ou biológicos. É nessa hora. Biológicos é mais complicado, tá? Porque a própria biotecnologia já é um produto biológico, é um BT. Então é mais complicado, não pode usar BT em BT. Isso aí seria contrário. Então é mais produto químico mesmo. O que acontece? Nós temos a visão lá na Bahia em níveis até de 27% de plantas com nota 3 ou maior do que 3, quando o nível de ação deveria ser no máximo 10%. Nós chegamos a ver a área com mais de 27% de plantas com nota 3 ou maior do que 3, e com um detalhe, já com aplicação de inseticida. Ou seja, se a gente não aprender a usar a biotecnologia de maneira correta, não vai ter o que suporta isso no Brasil. Isso é o problema. E usar a biotecnologia de maneira correta é usar ela aliada a outros instrumentos. Por isso que eu falo para você que talvez o alinhamento inicial não foi muito bem entendido. Parecia que biotecnologia seria uma régua. É um facão, cortei. Não, não é assim. Biotecnologia é uma ferramenta no manejo integrado de pragas, que a gente abrevia e chama de MIP. Então, biotecnologia é uma ferramenta do MIP. Agora,
O que a gente precisa como padrão? E aí é um recado que eu quero deixar para o agricultor. O agricultor, ele tem 3 pontos que ele precisa pensar em biotecnologia. Primeiro ponto, dose alta. Dose alta é a indústria que tem que colocar. O quanto que a biotecnologia que eu uso vai representar no controle de insetos heterozigotos. Precisa ser alto. Precisa ser um bom controle. Então, isso é da indústria. A indústria faz. Segunda coisa, piramidação de proteínas BT. Com pelo menos modo ou mecanismos de ação diferente. A indústria fez. Está pronto? Estamos aí. Estamos usando. VIP3 é uma das plataformas que tem modo ou mecanismo de ação diferente. Ok. Mas tem um terceiro ponto, que chama-se refúgio. Esse ponto é a cadeia toda que está envolvida. Isso está na nossa mão. Nossa mão como consultor, nossa mão como orientador e nossa mão como produtor usuário de biotecnologia. Enquanto persistirem as áreas plantadas de milho BT, seja a biotecnologia que for, sem áreas de refúgio, nós vamos continuar naufragando a cada 3, 4 anos qualquer plataforma de biotecnologia. Nada suporta isso. Então, refúgio não adianta. E eu não estou aqui jogando culpa em ninguém. Não, eu estou só orientando. Se a gente não tiver esse princípio, nós não vamos conseguir prevalecer. E existem pessoas, Samir, que dizem assim, isso é problema da multinacional. Ou isso é problema da indústria, porque temos empresas nacionais que estão envolvidas no processo. Então, isso é problema da indústria. Trazer novas proteínas é problema da indústria. Não, não é bem assim. O processo é extremamente complexo. Nós já estudamos, nós chegamos a um ponto que recentemente, a empresa, inclusive a qual eu presto serviço, a quem eu trabalho, nós lançamos uma nova plataforma que contém um sistema de proteína totalmente diferente, é inovador, mas que não é para a lagarta do cartucho, é para larva de diabrótica. Ela vai se expressar no sistema radicular, porque é uma preocupação que a gente também tem de proteger o sistema radicular. Esse é um processo mais moderno que é através do RNA interferente. O RNA já é uma proteína, já é uma base proteica, né? Então, a gente está trabalhando numa inovação, mas não é fácil. Então, sabe qual que é a nossa projeção para novas oportunidades de biotecnologia? Por volta de 2028. Agora, nós estamos entrando em 2023. Para 2028 são 5 anos. O que vai nos suportar até 2028 se a gente não melhorar o nosso sistema? Então tem 2 coisas que é recado. Primeiro, refúgio. Se a gente não fizer o refúgio, nós vamos continuar perdendo qualquer plataforma de biotecnologia num curto espaço de tempo. Segundo ponto, monitoramento correto via principal bússola, escala de Davis. Trabalhe em cima disso. Ela vai nos indicar o momento de fazer a aplicação complementar quando houver necessidade. Façamos aquele momento. Se a gente fizer isso de maneira correta, acredite, biotecnologia, cada uma, deverá permanecer ativa até 10 anos. Mas do jeito que a gente está fazendo, a cada 3, 4 anos, a gente perde. Já. Caroldo, você falou do manejo integrado. Eu queria que a gente desse mais uma passeada aí nesse assunto. A gente começou lá no manejo desde da Tiguera, né? Uhum. E aí eu queria que a gente desse algumas dicas, né, que você puder passar ali, já desde a colheita da soja, a preparação aí para o plantio, as primeiras aplicações e um pouquinho do desenrolar. Do que dá para a gente fazer em relação à cigarrinha. Cigarrinha, a gente tem um foco no manejo da cigarrinha, pensando na doença ou nas doenças. O foco nosso de manejo é desde que a planta emerge até V8, V10, tá? Estádios fenológicos de V8, V10, desenvolvimento vegetativo. Muito bem. Esse período é crítico.
Então, o que nós damos como dica? Começamos na Tiguera. Segundo passo, tratamento de semente. É imprescindível. E nessa hora, me permite fazer um adendo aqui. Também o agricultor precisa estar de olho no percevejo barriga verde, que também é uma praga importante e que também vai ter como período crítico praticamente o mesmo da cigarrinha. É um pouco mais curto, mas o início é o mesmo. E aí aquela velha história, eu preciso matar 2 coelhos com uma palavra só. Tá? Então, isso tem que estar na mente do agricultor. Eu vou trabalhar manejo para as 2 pragas ao mesmo tempo, porque eu vou ser mais eficiente no meu controle e vai ter uma rentabilidade melhor. Né? E tratamento de semente é o primeiro passo para ambas. Lembrando que cigarrinhas e percevejos, barriga verde, pertencem inclusive à mesma ordem de insetos. Ambos são hemípteras, o que muda é a subordem. Percevejos são heterópteras e cigarrinhas são homópteras. Mas eles são insetos que têm semelhanças. Então eu mato os 2, às vezes, com uma coisa só. Então, produtos de tratamento de semente. Principal, grupo químico dos neonicotinoides. Tá? Eu não estou falando o nome comercial. Grupo químico, neonicotinoides. Nós temos praticamente 3 ingredientes ativos presentes em grande parte dos produtos comerciais que são oferecidos no mercado. Quais são? Clotianidina, imidacloprido e tiametoxam. Esses são os 3 principais ingredientes ativos que o agricultor vai encontrar em produtos comerciais no mercado, tá? Mas é imprescindível ele fazer esse tratamento de semente. E lembrar que quando ele tiver que ele fazer, porque hoje inclusive tem opções de sementes que já vem tratada da indústria, o que seria ainda melhor, porque aí o tratamento é garantido por semente, mas nem todas. Então não é o tema aqui. O que é importante é que a gente trate. Uma dica só também que eu quero falar para o agricultor nesse aspecto. Quando ele escolher qual ele vai utilizar, lembre-se de olhar a dose pela praga-alvo. Existem produtos que ainda têm diferença na dose de cigarrinha e na dose de percevejo. E como ele tem que controlar os 2 ao mesmo tempo, então ele tem que usar a dose para a maior do inseto que exige mais e que normalmente é a cigarrinha. Tá? Certo. Cuidado com isso e trate a semente da maneira correta, na dose correta. Outro ponto que me permita, Samir, falar é que todo agricultor precisa escolher produto que tenha registro no Ministério da Agricultura. É fundamental. Não adianta inventar, porque é comum as pessoas começarem a inventar coisas ou usar produtos que eu tenho que usar para frente, na parte vegetal, eu quero usar no tratamento de semente que é mais barato. Não façam isso. Tratamento de sementes, produtos para tratamento de semente, ele tem surfactante próprio para isso, que faz parte da composição. Por isso que as empresas, às vezes, têm o mesmo ingrediente ativo, mas um produto específico para tratamento de semente e outro para você fazer depois. Por quê? Porque muda o surfactante. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não entra nessa onda de preço mais barato, porque muitas vezes você acaba impactando na qualidade fisiológica. Sempre o barato vai saindo caro. Não é? Ele impacta na qualidade fisiológica da semente, aí não nasce direito, a culpa do produto não é do produto. É que usou o produto de maneira inadequada. E outra coisa, me permita também, cuidado com a mistura aiada. Infelizmente é uma coisa que eu estou aproveitando do programa para dar umas chamadas em coisas que eu estou vendo no dia a dia. Olha, é inacreditável. Um volume de calda imenso, 3, 4, 5 produtos químicos diferentes, tudo numa mesma semente, e a gente imagina que isso não vai atrapalhar em nada. Sabe, a mesma coisa de você pegar uma semente, quando você olha o embriãozinho dela, é como se fosse um bebê na barriga da mãe. Agora você imagina você carcar 5, 6 remédios. Você sabe que mulher grávida tem limite de remédio. A mesma coisa é uma semente, é um embrião. O embrião é um bebê. Agora eu coloco 4, 5, 6 produtos e acho que isso vai dar certo. Pode dar certo, mas grande parte das vezes acaba dando problema, atrapalha a qualidade fisiológica da semente e às vezes até mesmo o funcionamento dos produtos que foram envolvidos. Então é um alerta que eu estou aproveitando no teu programa já para descascar a batata, como se diz, né?
Outro passo que a gente precisa fazer no manejo da cigarrinha, como eu disse, é estratégia. Então, Certo. começamos no Tiguera, tratamos a semente. O que mais eu posso fazer para trazer soluções? Antes desse tratamento tem a escolha também, né? Importante. Ah, genética. Bom, muito bom. Obrigado por você ter puxado esse ponto. A escolha do híbrido, realmente, genética é um dos fatores que me ajuda, é uma das ferramentas dentro de todo o processo. A única coisa que eu queria lembrar aqui é o seguinte, nós estamos sempre na busca de materiais genéticos com maior tolerância. Não existe uma fonte que me traga uma garantia de alta resistência. O que existem são trabalhos que estamos fazendo com muito afinco em trazer plantas com maior nível de tolerância à presença dos agentes causais. E aí, uma coisa que é importante o agricultor ter em mente é que a genética sozinha também não resolve. Existem trabalhos científicos que nos mostram, para nos esclarecer, escolha de híbridos de alta tolerância e híbridos suscetíveis, lado a lado em casa de vegetação. E aí você trabalha populações de cigarrinha já previamente inoculadas e você coloca em ambas casas para você ver a força do impacto, para você simular uma falta de controle. E o que acontece? Híbridos suscetíveis, você chega em níveis de perca de acima de 90%. A média, 80%. Híbridos altamente tolerantes, eles chegam a atingir 40% de perca. Já reduz bastante. Então, isso foi a prova de que nós não podemos imaginar que em algum momento todas as companhias de semente estarão oferecendo híbridos mais tolerantes e que isso basta, eu não preciso me preocupar mais. Grande erro. Então, o que nós podemos fazer em relação à escolha? Eu sabendo qual é o período de maior presença ou maior população da praga e de forma infectiva, nesse momento eu devo sim usar híbridos, preferencialmente de maior nível de tolerância, porque aí a genética realmente vai fazer a diferença. E sabe como, Samir? Me permita explicar isso também? Da seguinte forma, eu vou te dar 2 cenários para você entender o recado. E o agricultor que está nos ouvindo lá. Eu vou dizer para você que tratamento de semente pode chegar em níveis de controle até de 90% da população inicial de cigarrinha. Isso é altíssimo. Altíssimo. Agora, 2 cenários. Primeiro cenário. Na minha área, eu estou tendo uma chegada de 1.000 cigarrinhas. E eu estou tendo um nível de controle de 90%. Maravilha. Mas eu posso ter o momento que na minha área estão chegando 10.000 cigarrinhas. O nível de controle é o mesmo, fantástico, 90%. Mas olha a diferença. Quando eu tenho no cenário 1 1.000 cigarrinhas chegando, sobram 100. Quando eu tenho o cenário 2, sobram 1.000, que é exatamente a população inteira do primeiro cenário. Então, não sei se você entende o recado que eu quero deixar para o agricultor. O agricultor tem que ter uma visão de qual é a população inicial. Por quê? Porque eu tendo uma pressão maior de praga, então o tratamento de semente sozinho também não resolve. Por melhor que ele seja. Por quê? Como nós estamos falando, a sobra é muito grande. Então o que eu tenho que fazer? Aí vem o novo passo. Genética. Genética me ajuda. Por quê? Porque essa sobra, a genética talvez já vai conseguir amenizar. Mas ainda tem mais um passo que eu preciso percorrer, que é o quê? Entrar com aplicação imediata. Então, qual é a primeira aplicação que eu vou fazer? No que emergiu a planta, começou a querer abrir a folha, já é momento de eu entrar com aplicação complementar, principalmente quando eu estou vendo que eu estou sob pressão ou que eu já tenho. Nós podemos ajudar o agricultor nisso, porque nós temos os mapas que já nos identificam. Então, até vou falar no teu programa, depois eu coloco isso de uma outra forma. Isso. Janeiro até meados de fevereiro é o momento que eu tenho maior pressão.
tanto da população da praga como na forma infectiva. Então, a até meados de fevereiro e janeiro, se eu puder usar híbridos com maior nível de tolerância, ótimo. Dali para diante, eu mantendo um regime bem forte de manejo, eu nem preciso estar tão focado mais em genética. Mas a genética me ajuda nessa hora, tá? Nesse período. Principalmente janeiro e a primeira semana de fevereiro. Aí seria melhor eu trabalhar com híbridos de maior nível de tolerância por conta justamente da pressão. Outra coisa que o agricultor precisa observar. Qual é a minha proximidade de áreas de milho verão ou áreas de abrigo? Aí é outro problema. Áreas de abrigo. O que são áreas de abrigo? Cigarrinhas, elas têm uma tendência de se manter dentro de um ambiente agrícola. Ela não tem milho, nem milho tiguera às vezes. Ah, já eliminei. Acontece isso no Rio Grande do Sul. Gia, mata o milho tiguera, seca tudo, mas não acabou a cigarrinha. Por quê? Porque cigarrinhas usam plantas de abrigo para se abrigar. Ela não se alimenta e nem se reproduz. Fazem uma rápida migração, mas elas fazem uma migração e passam. E o duro é que esse rápido não é tão rápido. Cigarrinhas possuem um processo que a gente chama de oligopausa. Esse processo dá à cigarrinha a oportunidade de ficar 5, 6 semanas sem se alimentar e não morre. 5, 6 semanas, ela percebe milho que nasce em qualquer lugar. Ela vai voar para lá, vai se reproduzir. E aí ela completa o ciclo e deixa uma nova geração. Uma nova geração de cigarrinha pode chegar a ter mais de 600 indivíduos. Uma cigarrinha fêmea é capaz de ovipositar mais de 600 ovos por ciclo. Então você imagina o potencial de infestação que a gente tem. E outra coisa, no caso de cigarrinha, as ninfas elas não se destroem entre si. Então, tudo que nasce pode chegar à fase adulta. Então, o resumo da ópera. Eu preciso pensar nisso tudo. E áreas de abrigo, se eu perceber pastagem, braquiária, é uma área de abrigo. Ah, eu tenho milheto, é uma área de abrigo. Então, existem várias situações de áreas de abrigo. Eu preciso estar sintonizado, porque se eu perceber áreas de abrigo, eu também vou deixar aqui no programa umas dicas. Eu posso fazer o seguinte, então. Qual que é, de maneira resumida? O agricultor pode programar uma aplicação por semana. E isso também respeita as bulas de produtos, porque existe o que se chama de intervalo de reentrada. É uma semana. A gente precisa respeitar a bula. Então eu estou respeitando. E isso muitas vezes coincide com os estádios fenológicos das plantas. Então eu aplico a primeira aplicação lá no palito, lá no VE. Isso serve tanto para o percevejo quanto para a cigarrinha. Beleza. Dali uma semana eu vou estar em V2, eu aplico de novo. Área total. Beleza. E assim eu vou fazendo até V8. Então são 5 aplicações que eu vou estar fazendo dentro de um princípio de bula. Certo. Outra coisa que eu vou dar a dica. Se eu estou próximo de áreas de abrigo, como eu citei, o que mais eu posso fazer para melhorar a minha proteção em relação a essa praga? Eu posso usar uma estratégia que é muito feita no estado de São Paulo para as áreas de citros na presença do psirídeo, que também é um cicadelídeo, é uma cigarrinha e que causa um grande problema também de virose na laranja, né, ou nos citros de maneira geral. O que a gente faz? A gente pode entrar com... Eles lá usaram um nome Não, me fugiu agora, desculpa. Mas é aplicação de bordadura. Tá? Então, ilhagem é o nome. Ilhagem. Eu vou fazer uma ilhagem. E o que é uma ilhagem? É uma aplicação em bordadura. Isso é uma dica que eu estou deixando para o agricultor. Se você está numa condição de alta pressão, tratou a semente, fez a primeira aplicação lá no palito ou início de abertura de folha, dali, no 4º dia, depois dessa aplicação de área total, você faça uma aplicação de bordadura. Porque toda a infestação de cigarrinha e também do próprio percevejo barriga verde sempre é da borda para dentro.
E durante 3 dias, no geral, produtos terão ainda uma efetividade. Então, eu estou contando com o produto que eu tinha passado, mas no 3º dia em diante eu já começo a me tornar vulnerável. E se eu estou próximo de áreas de abrigo ou até de milho verão, é um cuidado que eu posso ter. Então eu faço a bordadura. De que tamanho, Paulo Garolo? O ideal é que fosse entre 30 até 50 metros, não precisa mais do que isso, de 30 a 50 metros. Isso para as nossas regiões de grandes áreas. Mas existem situações de pequenas áreas. E aí, quando eu estou lá no Rio Grande do Sul, porque eu dou suporte nesse assunto de cigarrinha no Brasil todo. Aí não é só no Cerrado, é no Brasil todo. Então eu vou muito para o sul. E lá, né, às vezes tem áreas que você fala 50 metros, o cara fala, bom, eu já passei nas duas, na minha e na do meu vizinho. Porque são áreas de menor tamanho, né? Então, depende do módulo rural. E aí você pode fazer bordaduras pelo menos do tamanho do braço ou da barra, desculpa, da barra do equipamento de aplicação que você tem. Para nossas regiões, que a gente já tem áreas de maior tamanho, e, enfim, o ideal era 30 a 50 metros de bordadura. Faça a aplicação lá no 4º dia e mantenha as aplicações de área total uma vez por semana. Ah, Garolo, mesmo assim a minha área, exemplo para Paraúna, porque tem plantio de milho o ano inteiro. Mesmo assim, a pressão é muito alta, ainda está entrando. Eu fiz de novo e ainda estou vendo muita pressão. Faça mais uma aplicação de bordadura. Pode fazer 2? Posso. Eu posso fazer uma entre VE e V2 e posso fazer outra entre V2 e V4, sem problema nenhum. Outra dica importante no manejo, que eu falei que é estratégico. Que tipo de produto eu vou trabalhar? Que tipo de produto? Então, dica direta, papo reto. Agricultor, utilize nas primeiras aplicações, no VE, no V2 e nas ilhagens, preferencialmente produtos de contato. Por quê? Porque outra coisa que estava fugindo da visão de quase a cadeia toda agrícola, ninfas. Ninfas de cigarrinha são até talvez mais importantes do que o próprio adulto, mas ninguém nem olha. E ninfas de cigarrinha, elas têm um ciclo relativamente curto, de 15 a 18 dias. Então, a cada 15, 18 dias, imagina você aquele número que eu te trouxe aquela hora. Eu tenho uma fêmea que ovipositou 600 ovos. Dali 15 dias, eu tenho 600 novos indivíduos. E pior, ninfas fazem o quê? Elas nascem, no geral, na parte superior da folha, porque a cigarrinha bota os ovos e escondido, outra habilidade da cigarrinha, tá? Ela tem a habilidade de levantar a epiderme da folha, ovipositar direto nas células parenquimáticas e ainda derruba a epiderme da folha de volta, cobrindo os ovos. As ninfas nascem. O que ela faz? Desce para debaixo da folha e ali ela fica escondida, se alimentando da planta o tempo todinho. Bom, ninfas são muito mais eficientes em se contagiar com as doenças, se ela nasceu numa planta doente, e se ela nasceu numa planta doente e se contagiou, ela vai ter um período de adulto, vida útil adulto, como vetor de transmissão muito maior do que quando você tem uma ninfa que nasce numa planta sadia, depois que se torna adulto, que se contamina. Quer dizer, ela esse vírus. Isso, vírus, bactérias. Ela com esse vírus, essa bactéria, ela passa a ser mais eficiente ainda. Mais eficiente, por quê? Porque ela adquire com muito mais eficiência e como existe um tempo. Porque outra coisa também, que não é que a cigarrinha foi lá, picou, chupou a planta, já saiu, já não é assim não. Existe um tempo de propagação dos agentes causais. Agentes causais, quando são ingeridos pela cigarrinha, eles se fixam no intestino médio da cigarrinha primeiro, e ali eles vão ter que passar pelo período de incubação, latência e propagação em todo o sistema digestivo até chegar na glândula salivar. Esse processo, Samir, ele leva em média de 18 até 28 dias. Então,
A ninfa, como vive de 15 a 18 dias, se ela tiver numa planta infectiva, ou melhor, infectada, ela suga o açúcar, vem com os agentes causais. Ela se contamina. A hora que ela termina o ciclo ninfal e se torna adulta, dali uma semana ela já é um vetor de transmissão. Agora, quando a ninfa nasce numa planta sadia, se torna adulta para daí se contaminar, então ele ainda vai demorar de 18 a 28 dias para se tornar um inseto transmissor. A eficiência da transmissão do adulto também é muito mais difícil por conta disso, além de problemas de temperatura, mas esse nem vou entrar nesse... Não vou terminar, você vai nunca mais me convidar para vir aqui. Então, esse é um processo muito complexo. Então, dica: façam as aplicações, as primeiras aplicações até V2, somente com produtos de contato. Por quê? Porque ninfas só vão aparecer de 4 folhas para frente. Antes disso não tem ninfa de cigarrinha. Tem de percevejo, mas ninfas de percevejo se contagiam por contato tarsal. Então, produtos de contato que tiverem boa fixação, tanto empalhada quanto na própria planta, uma vez que a ninfa do percevejo passa, ela pode se contaminar pelo tarso. Agora, cigarrinha é mais complexo. E ninfa de cigarrinha não sai debaixo da folha. É lá que ela fica o tempo todinho até se transformar adulto. Então, para você ter controle de ninfa, você tem que usar produto com translocação translaminar, que é uma forma de produto sistêmico. Então, a translocação translaminar é a capacidade que produtos têm de descer entre as células da folha e se depositar parcialmente na parte de baixo. E como a cigarrinha fica ali, quando ela perfura, todo inseto sugador é babão. Ele precisa ter a saliva para poder puxar o açúcar. Então, a hora que ela passa, ela se contamina e eu posso ter manejo de ninfa. Então, dica: agricultor, utilize os contatos no momento que eu só tenho adulto de cigarrinha. E para percevejo, tanto faz, porque ninfa e adulto se contamina com produto de contato. Então, eu vou fazer produto de contato. Quais são os grupos químicos hoje que nós temos disponíveis de produto de contato? Um registro para ambas as pragas. Pensando em ambas, nós temos organofosforados, aí tem dois ingredientes ativos mais conhecidos, que é o acefato e o profenofós. E existe um terceiro, que é o terbufós, muito importante dentro do processo, porém, esse só com a empresa que vende, que ela que tem que fazer a aplicação. Então, a gente cita, mas aí é um negócio mais específico. O outro grupo químico é o grupo químico dos metilcarbamatos. Aí nós temos o metilcarbamato de benzofornila, que o ingrediente ativo é o carbosulfano, presente em produto comercial, inclusive ele vem aderido de piretroide, tá? E tem um outro ingrediente ativo no grupo dos metilcarbamato, que é o metilcarbamato de oxima, muito conhecido, é o metomil. Só que o metomil ele só tem registro para cigarrinha. Então, se eu for usar metomil para querer controlar a cigarrinha e tiver percevejo, eu tenho que agregar ao metomil o manejo do percevejo com um segundo produto, porque ele não tem nem registro e nem eficiência no manejo do percevejo. E o terceiro grupo químico de contato, que é importantíssimo, é o grupo químico dos fenilpirazóis. E aí nós temos um ingrediente ativo, que é o etiprole. O etiprole é um produto mais recente e que, inclusive, quebra o modo de ação dos outros dois, porque tanto o metilcarbamato quanto organofosforados, eles têm o mesmo modo de ação. O modo de ação de ambos é na inibição da enzima acetilcolinesterase. Aí, o fenilpirazol na base do etiprole, que é o etiprole, o ingrediente ativo, ele tem um mecanismo de ação diferente. Ele trabalha num outro processo que é no GABA. E aí ele é um inibidor de entrada de íons de cloro dentro do sistema nervoso. Então ele trabalha de uma maneira diferente. E isso é importante. Por quê? Porque se eu fizer ilhagem, todos os produtos de contato, Samir, são permitidos no máximo 2 aplicações por ciclo de cultura. Eu não posso usar mais do que 2 vezes. A única maneira de eu usar mais do que 2 vezes é eu mudando o mecanismo de ação. Então, se eu usar organofosforado e ou metilcarbamato, eles têm exatamente a mesma maneira de ação. Então,
Usei 2 vezes qualquer um dos dois, não posso usar mais. Nenhum nem outro. Aí eu tenho que intercalar com quem? Com fenilpirazol. Então, isso é importante o agricultor ter em mente. E dali para diante, V4, V6, V8, que tipo de produto eu uso? Chave, neonicotinoides, pessoal. O grupo químico dos neonicotinoides, eles têm exatamente esse perfil de translocação, tanto via vaso, que é um modo sistêmico de translocação, via vaso xilema, como ele também tem a translocação sistêmica translaminar. Todo neonicotinoide pode ser utilizado para essa operação. Quais são os neonicotinoides que a gente tem de ingredientes ativos para essa operação? Nós temos 3: acetamiprid, imidacloprid e tiametoxam. São esses os 3 neonicotinoides disponíveis em produtos comerciais. No geral, Samir, eles já estão associados a um outro grupo químico que são piretróides. Quase todo produto comercial já vem junto, piretróide mais neonicotinoide. E quando me perguntam, eu falo isso é importante, porque o piretróide junto com o neonicotinoide aumenta um pouco a eficiência do manejo. E isso é importante. Então, pode ser utilizado dessa forma? Pode, mas lembrando que todos só podem ser utilizados no máximo 3 aplicações por ciclo de cultura. Então, o agricultor precisa respeitar a bula. O consultor, nós que recomendamos, precisamos estar atentos a isso e orientar o agricultor. Porque quando você usa de maneira inadequada, eu vou dar um exemplo prático para você. No Paraná, existe um órgão, você conhece, um órgão estadual, que faz levantamento anual de consumo de inseticidas e tal. E eu faço parte do grupo da Crop Life Brasil, que a gente discute especificamente esse tipo de assunto. Focados na cigarrinha, focados no complexo enfesamento e produtos químicos. O que a gente viu outro dia? Eles nos mostraram a utilização de um desses produtos, que eu não quero citar o nome, porque não é culpa do produto, mas você sabe, é perigoso. Então, teve um desses produtos que subiu em 5 vezes o consumo dentro do estado. E por que subiu 5 vezes o consumo? Primeiro, porque ele não é um produto de grande valor agregado. Então, em outras palavras, é mais barato. Segundo ponto, é um produto muito conhecido. Então, o pessoal, opa, vamos usar. Terceiro ponto, ninguém prestou atenção, que esse produto só podia usar 2 aplicações por ciclo. E foi utilizado 4 em média. Bom, resumo da ópera. Em 2 anos, nós temos hoje a reclamação de que lavouras de milho estão sendo muito atacadas por trips. Por que ocorre isso? Nós temos aqui a mesma situação. Lavouras que estão sendo atacadas em algumas regiões do sudeste goiano por ácaro rajado no milho. E por que acontece isso, Garolo? Porque também as pessoas esquecem que existe um processo natural em pragas chamado hormoligose ou hormese. Esse processo faz com que produtos químicos usados em baixa dosagem, ou seja, subdosagem ou alta dosagem, quando você maximiza o uso, eles podem induzir na praga mudanças metabólicas e pragas que deveriam morrer, em vez de morrer, elas mudam o metabolismo e elas aumentam a capacidade reprodutiva. E aí explode populações de novas pragas. E isso está muito voltado ao uso inadequado de produtos químicos. Então, bula existe para isso. Últimas 2 dicas para não tomar tudo. Outra coisa, biológicos. É de fundamental importância nas aplicações desde o V2 para frente, a gente trabalhar em conjunto ao produto químico, produtos biológicos. Nós temos hoje foco em 2, mas já tem mais novos aí, mas vou falar de 2. Bovéria baciana, que é o mais antigo, recomendado para cigarrinha do milho. E o outro é a Isaria fumosoroseia. São 2 fungos importantes de estarem em conjunto com os produtos químicos.
O Metarrhizium anisopli, ele também é um fungo usado em alguns produtos biológicos, até em conjunto, vezes Bovéria mais Metarrhizium ou Isaria mais Metarrhizium. Mas ele sozinho, para a cigarrinha, ainda estamos vendo aí se realmente seria uma opção. Mas em conjunto pode trabalhar. Agora, Metarrhizium no manejo do percevejo, ele é mais positivo do que na cigarrinha. Então, é válido também lembrar que existem produtos já conjunto, Bovéria mais Metarrhizium ou Isaria mais Metarrhizium. E se perguntar, vale a pena? Bom, vale, porque eu também estou ajudando no manejo do percevejo, tá? E para finalizar, nós temos que ter mais uma atenção, Samir, na cigarrinha. Principalmente em regiões de temperatura mais alta, permanente, como acontece no Mato Grosso. O que está havendo? Como normalmente o agricultor faz o manejo até V8, no máximo V10, aí o que acontece? Dali para diante a gente tira o foco. Por quê? Porque a parte da doença em si já afeta bem menos a planta, ou quase nem afeta. Então o agricultor tira o foco, ok. Só que o que está acontecendo? Todo o processo biológico da praga, principalmente de reprodução e manutenção da espécie, ele é muito fixado ou muito influenciado por temperatura. E a temperatura média ideal para esses processos acontecerem, ela está entre 27 e 30 graus Celsius. Nessa condição de temperatura, o que sobrar de cigarrinha, elas podem se manter ativas dentro do milho, mesmo não causando impacto da doença, só que aí o que está acontecendo? A população aumenta demais, você tem uma alta concentração de ninfas, e como eu te disse, ninfas estão na parte de baixo da folha, isso lá no florescimento e depois do florescimento. E cigarrinhas tem uma característica também, que é uma das coisas que difere do percevejo barriga verde. A cigarrinha possui uma estrutura que chama-se câmara-filtro antes do estômago. E todo o açúcar que ela puxa de uma planta, primeiro passa na câmara-filtro. A câmara-filtro serve para quê? Para qualificar o açúcar. Ela pega o açúcar de melhor qualidade, digamos assim, biológica para o inseto e manda para o estômago. O excesso ou o açúcar que ela não precisa, que normalmente vem numa forma líquida, ela expele direto pela placa anal na forma de honeydew. Essa palavra honeydew, a tradução dela é melado. E você vê isso muito em pulgão. Fica aquele melado saindo do pulgão. A cigarrinha faz a mesma coisa, mas aí não é a do adulto que é o mais importante, é da ninfa. Por quê? Porque o agricultor não olha. Se ele olhar debaixo da folha, ele vai ver o volume de ninfa que tem lá, sugando e defecando o açúcar. Esse açúcar, Samir, ele vai se depositando nas folhas do terço médio e do terço baixeiro da planta de milho, e ele dá oportunidade para um gênero de fungos chamado Capinódiums. Esse fungo, ele não tem efeito direto na planta, ele não é um fungo fitopatogênico na planta, mas ele desenvolve suas colônias na superfície da folha, se alimentando desse açúcar que é derrubado pelas ninfas de cigarrinha. E aí sabe o que acontece? É o que o agricultor conhece: fumagina. E esse excesso de fumagina, matando as folhas do terço médio e baixeiro antes da hora, pressionam o colmo, que morre por exaustão, muito mais pela presença do honeydew e da fumagina do que da doença. Muita planta que cai, o agricultor às vezes pensa, isso aqui foi o complexo de enfesamento. Foi não. Muitas vezes nem foi o complexo de enfesamento. Você vai lá, a espiga está bonita, está bem formada. Me perdoa. Se for complexo de enfesamento, não forma o grão. Como não é, formou. Mas como é que ele caiu? Não tem doença no colmo. Ele só exauriu, lógico. Vai lá e olha se não está cheio de fumagina. Ah, está cheio mesmo. Então, isso é a cigarrinha, é o efeito direto da praga, que nem existia tanto, mas com o incremento populacional, hoje a herbivoria, que é o impacto direto da praga na planta, se tornou
um fator importante. Carolo, em relação a horário melhor para aplicações, o que tem de mitos e o que tem de verdade? O horário melhor de aplicação. Existe sim uma tendência, tá? Melhor horário de aplicação. Produtos de contato na parte da manhã até por volta do meio-dia, tá? Por quê? Porque eu estou focando, primeiro, percevejos. Percevejos começam a sair da palha quando? Quando o horário começa a esquentar. Mas ele também não gosta de excesso de calor. Ele gosta de tempo quente. Não gosta de frio, não gosta muito de tempo chuvoso, mas gosta de um mormaço. Então, normalmente, percevejo na nossa região, entre 8 e 9 da manhã, ele já começa a sair. Existem algumas situações de muita chuva que ele demora mais, mas esse horário. Então, na parte da manhã, é o melhor horário para a gente trabalhar o produto de contato. Tá. E pensando na cigarrinha, por que de manhã? Porque a gente estudou também o comportamento da cigarrinha. Na parte da manhã, a cigarrinha ela é menos agitada. Cigarrinhas na parte da manhã elas são mais calmas, então a própria distância de voo é menos efetiva. Quando vai chegando os horários mais quentes, por volta de meio-dia, 1 hora, isso na nossa região, né? Meio-dia, 1 hora, o que ela faz? Ela começa a migrar muito forte para dentro do cartucho. Bom, ficaria talvez até mais fácil, mas aí você concorre com a condição climática, que não é muito ideal para aplicações. Então, evita-se, né? E quando é à tarde, o que acontece com a cigarrinha à tarde? À tarde ela fica muito agitada. Então as distâncias de voo imediato são maiores. Ela sai, vai lá para frente. E a própria máquina, quando passa, não acerta. No percevejo, eu não preciso acertar tanto assim na praga. Depende do produto que eu escolho. E aí é uma dica. Produtor, procure produtos que tenham menor solubilidade em água, menor volatilidade e maior aderência a cera e gordura. Produtos que têm esse perfil técnico são produtos que duram mais no ambiente, porque no momento que você aplica produto de contato, você está expondo a toda a condição ambiental. Então você tem que ter essas características que ele define na hora de comprar o produto que ele vai utilizar. Então a dica é essa. Agora, se ele tiver produtos assim, o percevejo, mesmo quando eu não atinjo o alvo, se eu tiver produtos de maior capacidade de lipofilicidade, produtos lipofílicos são produtos que grudam mais com cera e gordura. Se ele tiver escolha de produtos mais lipofílicos, ele vai durar lá. E percevejo é rico em cera. Então, o que acontece? Quando ele passa na superfície da palhada ou da folha para ir sugar a planta e ele entra em contato com esse tipo de produto, ele se contamina muito mais fácil via tarsal. E você aumenta a eficiência do manejo. Essa é a dica que eu trago. Me perdoa, viu? Que falo demais, a boca vai secando, né? E a garganta também. Então, isso aí é que o agricultor precisa estar focado. E produtos sistêmicos, neonicotinoides. Que horas eu aplico? Final da tarde posso aplicar de noite. Plantas absorvem, mesmo à noite, o produto sistêmico. Agora, mas eu vou aplicar biológico junto, beleza. Mas eu vou aplicar biológico lá no V2 e o V2 você falou para usar produto de contato. Contato eu tenho que aplicar de manhã. E biológico? Biológico só final da tarde, de noite. Eu não posso aplicar biológico durante o dia, nem de manhã, menos ainda. Aplicação separada. Ou separada, ou eu posso fazer o seguinte, eu aplicar produto de contato à noite não significa que eu vou perder a eficiência. Não. É melhor de manhã. Mas se eu tiver que fazer a mistura, se eu tiver que fazer a junção com o produto, os dois, tiver que usar os dois, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar à tarde. Não impacta tanto. Melhor seria de manhã, mas não significa que vai impactar e eu vou perder a minha eficiência do manejo porque eu apliquei final da tarde e noite. Não, não é isso. É que quando eu aplico de manhã, eu pego mais cigarrinha. A minha chance de atingir o alvo é maior. E no caso de cigarrinha, quanto mais eu atingir o alvo, melhor vai ser o meu controle. É diferente de percevejo.
Percevejo, mesmo que eu não atinja, eu tenho essa oportunidade. Cigarrinha também tem? Também, mas já se torna um pouco menor. Quanto mais eu atinjo, mais eu mato e mais rápido. Certo. Garolo, você já passou um monte de dicas, você já deu muita informação aí, né, para o nosso produtor, mas eu quero aproveitar você aqui com a gente para que você possa passar para nós os últimos estudos, o que, que há de novidade em relação à cigarrinha aí, que tem sido, ainda está em fase aí, digamos aí, né, que seja a novidade mesmo, para ser a nossa cereja do bolo, para a gente encerrar Olha, o nosso tem coisa bate-papo. importante mesmo, Samir. Você tocou num ponto aí importantíssimo. A gente sempre tem que estar estudando, né? Sempre tem que estar estudando. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que existem, às vezes, diferenças comportamentais de híbridos de milho no aspecto de tolerância no sul e no Brasil central. Bom, nós começamos a observar isso. Mas também nós começamos a observar a infestação de pulgões nas lavouras de milho. E parece que cada ano vem aumentando mais e o próprio uso, como eu te falei, de alguns produtos químicos pode induzir essas coisas acontecerem. Muito bem, nós estamos olhando e a gente tem que fazer análise de folhas para a gente detectar os agentes causais e até para criar a visão, por que está dando, por que um híbrido aqui é mais tolerante e lá no sul ele é mais suscetível? Mas não poderia? Não, pode. Então aí começou aquela discussão. E nesse estudo nós começamos a observar. Nós já sabíamos que pulgão é também vetor de transmissão de virose. Ele pode ser um vetor. Tranquilo. A principal virose que o pulgão transmite é a virose do mosaico comum, que é também uma virose que era comum na cana-de-açúcar. Mas pulgões podem transmitir outras viroses. E que são piores. Certo. Agora secou mesmo. E que são piores. E nós começamos a olhar tudo o que está acontecendo de agentes causais em cada situação. E quando nós fomos olhar, nós detectamos mais 3 vírus pulgão e mais um vírus da cigarrinha. Cigarrinha também passou a ser vetor de transmissão do mastrevírus. É um vírus que a gente está estudando melhor qual o impacto real que ele traz. E os 2 principais vírus que o pulgão veio trazendo, todos são de coloração amarelada, também estamos estudando. Por quê? Que existe um outro particular, Samir. Quando você tem esses vírus de maneira isolada, a planta tem um comportamento. Quando você tem esses vírus de maneira conjunta, ela vai adquirindo outro comportamento. E quando você tem os vírus mais os molicutes, que são as bactérias, um outro comportamento. Então, resumo da ópera. É um estudo que estamos começando a fazer, observando a importância disso tudo, e já fica um alerta. Agricultor, não bobeie com pulgão mais. Não deixe para manejar pulgão lá no florescimento, porque a virose ou as viroses que ele transmite, também, quanto mais cedo ele transmite, maior é o impacto. Normalmente o agricultor controla a cigarrinha e percevejo até V8. Dali para frente ele já não tem muito por que passar inseticida. Lagarta ele já tem o milho que ainda está beleza, né? Os de biotecnologia, beleza. Aí o que acontece? Não passa mais. O pulgão vai aumentando. Pulgões, eles aumentam de forma exponencial a população, Samir. Pulgões, eles possuem, primeiro, pulgão, eu brinco, costumo falar que pulgão é um inseto burro. Por quê? Porque pulgões, a predominância de reprodução do pulgão é assexuada. Pulgão não faz sexo para se reproduzir.
Então, eles se autorreproduzem. A gente chama isso de paternogênese. Então, a maioria da população de pulgões se reproduzem de forma assexuada por partenogênese. E quem faz isso? Fêmeas. Se ela se autorreproduz, ela gera o quê? Fêmea. Então, uma fêmea de pulgão, ela pode gerar 70 a 80 novas fêmeas. Essas 70 a 80 novas fêmeas, cada uma vai gerar mais 70 a 80. Então, só para você ter uma ideia, 10 pulgões que sobram em 45 dias aproximadamente, eu tenho 10 mil novos pulgões. A gente chama isso de paternogênese, que é a multiplicação sem reprodução sexuada, é assexuada, e telítoca. Por quê? Porque só nasce fêmea. Pulgões estão se multiplicando. No V8, o agricultor para o inseticida, V10 para frente ele normalmente não usa. Também, se não monitorar, ele não vai ver a colônia de pulgão e ele só vai ver o pulgão lá no florescimento. Aí, Samir, se esse pulgão chegou alado, infectado, ele já transmitiu. E toda geração que nascer ali vai se contaminar, vai poder se contaminar. E se aumenta a população, ele começa a formar pulgão alado, e esse alado que nascer dessa planta doente, ele sai dali e ele infecta uma planta sadia. E a infecção, a transmissão do pulgão que ele faz, a transmissão da forma que o pulgão faz, ela é muito mais fácil e eficiente do que a da cigarrinha. Então, agricultor, não podemos bobear. Vamos trabalhar melhor a estratégia do manejo da cigarrinha. Vamos trabalhar melhor a estratégia do manejo do percevejo barriga verde e começar a ter foco em pulgão e também melhorar monitoramento e o momento certo de entrar com aplicações complementares em cima da lagarta do cartucho, protegendo dessa forma sua lavoura e também mantendo mais efetivo o grande suporte que a gente teve através da biotecnologia. Não podemos desperdiçar isso, Samir. Não podemos desperdiçar. Certíssimo. Garolo comprometeu-se com a gente aqui a deixar mais um pouco aí desses conhecimentos através de um artigo para a gente publicar na nossa revista da Comigo, né, Garolo? Uhum. Vamos fazer sim. A gente mescla um pouco disso, tudo que a gente falou. Vou ver se eu coloco, vou colocar, vou mandar para vocês a escala Davis. Certo. E o foco que o agricultor tem, porque a escala em si só como referência, mas qual é a nota que ele tem que olhar? Eu vou mandar a planta que fica fácil para ele ver no campo, tá? Excelente. E vai estar tudo no artigo, sim, que a gente vai estar mandando para vocês. Semana que vem vocês já estão publicando, né? Beleza. Agradeço muito a sua participação, você se dispor a vir aqui no estúdio aqui da Comigo e compartilhar com a gente um pouco, né, o seu conhecimento para esse assunto, esse tema que é tão importante hoje aí na vida, no dia a dia do produtor rural. Eu que agradeço, viu, Samir? Como eu falei, para mim foi uma grande satisfação. Eu tenho uma história com a Comigo, né? Comecei aqui em 1985, tive a oportunidade de conhecer todo o pessoal daquela época aqui, né? Uhum. E para mim é uma honra estar participando desse programa com vocês. Eu acredito que é uma honra mesmo. Beleza. Muito obrigado, então, você, né, que nos acompanhou até aqui nesse momento com o Paulo Garolo. E nossos abraços, nosso agradecimento a todos vocês. Acompanhem também o artigo pela revista Informe Comigo, né, que chega aí a cada um dos cooperados. E fica com vocês o nosso abraço cordial. Siga nas nossas redes sociais da Comigo, @Cooperativa Comigo. Por lá também a gente tem muita informação. Muito obrigado, forte abraço. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.